Oitava aula do seu curso de Matemática Básica para Concursos Públicos. Nós iremos resolver ainda dentro de relação fundamental da divisão. Não esqueça disso não. Nós iremos trabalhar nessa aula 8, o assunto que nós demos lá na aula 7, a relação fundamental da divisão. Nós iremos resolver a questão R17 e duas questões de concurso público, combinado? Mas antes de nós resolvermos essas questões, deixa eu passar mais algumas informações. A Annalise me pediu para que eu desse maiores informações sobre o livro de Matemática Básica e sobre esse curso, uma vez que muitas pessoas estão entrando em contato via e-mail e perguntando, pedindo informações, combinado? Não se preocupe que eu não irei tomar muito tempo de sua aula. Vamos lá. Olha só, o livro de Matemática Básica, olha só, essas aulas que eu coloco para você, que eu estou colocando para você, semanalmente, no mínimo, serão postados 2 vídeos para você. No mínimo, eu posso até colocar um pouco mais, mas na pior das hipóteses, eu colocarei para você 2 vídeos por semana, ok? Então vamos lá, olha só, esses vídeos são gratuitos. Você assiste quanto quiser, quando quiser, aonde você quiser. Mas, caso você se interesse em resolver as questões que todas as aulas eu sugiro para você, faça tal grupo de questões. Se você quiser ter um melhor acompanhamento, digamos, o rendimento desse seu curso seja maior, seja mais efetivo, o que é que você pode fazer? Você pode adquirir lá na loja do blog Casa da Matemática 8825.blogspot.com. Você lá em cima, você vai clicar em loja. E aí você vai ter lá no finalzinho, você vai ter o livro, é um livro colorido, Matemática Básica para Concursos Públicos, volume 1. É um livro que você tem 310 páginas, é o livro que eu escrevi para você, combinado? Vamos lá, vou dar maiores explicações sobre esse livro. Ao contrário de alguns livros que se vendem nas bancas de revista, nas livrarias, quando aparece um determinado concurso, que é o concurso da vez, é o concurso da moda, e aí você vai lá comprar o livro. Naquele livro você tem lá, é um exemplo que eu estou criando aqui para você, concurso para a prefeitura de tal cidade, ou então concurso para o Banco do Brasil, concurso para a Caixa Econômica, concurso para a Polícia Militar de um determinado estado. Você vai lá, compra aquele livro, lá naquele livro você tem todas as matérias. Você tem direito, você tem atualidades, você tem as específicas, você tem redação, você tem informática, você tem matemática, ou seja, todo o programa daquele concurso, ok? Bom, o que é que acontece? No caso de matemática, especificamente falando, esse livro que eu escrevi para você, ele é diferente, a finalidade dele, o conteúdo dele é diferente desse tipo de livro que você compra. Esse livro você compra especificamente falando para aquele concurso. Depois que passa o concurso, você aposenta aquele livro. E tem que aposentar mesmo. Porque se há uma coisa que eu nunca consegui entender, e aí sem nenhum traço, absolutamente nenhum vestígio de ironia, mesmo porque eu não sou uma pessoa irônica, eu gostaria que alguém aí na internet pudesse me explicar como é que uma pessoa que não tem base de matemática, o que representa a maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, elas não gostam de matemática, elas não têm base de matemática. O que é que leva uma pessoa a comprar um livro daquele, onde, por exemplo, regra de 3, é o exemplo que eu estou criando, o assunto regra de 3 está colocado lá para você em 2 páginas, ou seja, uma folha, a primeira página e a segunda página, pronto. Porcentagem se coloca lá meia página, não é nem uma página, é meia página, coloca lá o que é porcentagem, resolve 2 questões e está dado o assunto. Ou seja, eu não consigo entender como é que uma pessoa que não tem base de matemática, uma pessoa compra um livro desse, ela vai entender, ela vai aprender porcentagem de regra 3 como? Se na época certa ela não aprendeu, vai ser em um livro, onde regra de 3, porcentagem, que são exemplos, fora os outros assuntos que eu poderia citar aqui para você, são apresentados em uma página, ou no máximo em 2 páginas. Eu não consigo entender. Então você aí,
da internet. Se você puder me explicar, olha, Ayrton, a pessoa compra por causa disso e disso e disso. Eu não consigo entender direito. É porque tem todo o programa, mesmo que ela não aprenda matemática ali naquele momento, mas é porque tem todo o programa. A não ser que seja isso. Então, por favor, quem tiver essa informação para passar para mim, por favor, passe. Não é a finalidade, o objetivo, o espírito, a missão desse livro. Só para você ter uma ideia, o livro que eu escrevi, levei 2 anos escrevendo ele, você tem na sequência que eu vou falar aqui para você. O módulo, ou seja, é um livro composto, formado por vários módulos. Você tem dentro dele, nessa ordem, módulo dos números naturais, depois tem múltiplos e divisores, números fracionários e números decimais, sistema métrico decimal, conjunto dos números inteiros e conjunto dos números racionais, equação do primeiro grau, sistema de equações do primeiro grau com 2 variáveis, problemas do primeiro grau, razão e proporção, regra de 3 e porcentagem. É regra de 3? Só para que você tenha uma ideia, vamos lá, vai da página 241 até a página 261. E me lembrei aqui agora, a Annelise teve uma ideia, como sempre as ideias de Annelise são muitíssimo melhores do que as minhas. A Annelise teve a ideia de colocar para você aí uma espécie de uma amostra grátis desse livro. Lá mesmo na lojinha, lá embaixo, você vai poder clicar e vai lá no site, eu não esqueci o nome do site, mas está lá, como você acessar. E aí você vai poder baixar para você gratuitamente algumas páginas desse módulo de regra de 3. São 5 páginas que ela baixou para você, entendeu? De um assunto chamado regra de 3 composta. E aí você vai ver justamente o que é que eu estou falando para você. Eu vou mostrar, você vai ver lá como eu resolvo os exercícios detalhadamente, de forma minuciosa, passo a passo, propositadamente devagar. É esse o espírito do livro, o objetivo do livro é esse. Então você, quando adquirir esse livro, você vai ter um livro que não tem apenas exercícios de concurso, questões de concurso. Você não tem só isso, você também tem essas questões, mas você tem os exercícios resolvidos, você tem a teoria colocada lá para você de forma completa. Combinado? E além dos exercícios resolvidos, eu vou resolver aqui você vai me ver aqui no quadro resolvendo justamente aquela questão que tem. Então, por que eu faço isso? Para que eu possa reduzir ao máximo a possibilidade de você não entender. Eu reduzo quase a zero essa possibilidade de você não entender, porque você vai ter o exercício detalhadamente resolvido no seu livro e você vai me ver resolvendo aqui para você. Combinado? Então você pode, se você quiser, a título de consulta, para você ver o que é que você está adquirindo, você pode baixar para você lá as 5 páginas do regra de 3 compostas, que é apenas uma pequenazinha amostra de como é. Todo o livro tem justamente essa apresentação. Combinado? Bom, dadas essas explicações para você, nós vamos resolver aqui agora a questão R17 aí agora do seu livro. Você me acompanha aí, eu estou lá na página 28, a questão R17. Olha só o que é que nós temos nessa questão. Me acompanhe. Ele fala para você de uma situação. Você tem alguns macacos que desejam subir nos galhos de uma árvore. Ora, aí o que é que fala? Ele diz para você que se tirarmos 3 macacos da quantidade inicial, ficarão 3 macacos em cada galho. Se tirarmos 2 galhos dessa árvore, ou melhor, se interditarmos 2 galhos dessa árvore, ficarão 6 macacos em cada galho. Aí pergunta-se, quantos são os galhos dessa árvore? Ora, veja só, presta bem atenção no que é que nós temos. Você tem uma quantidade de macacos e tem uma determinada quantidade de galhos. Esses macacos irão subir nos galhos dessa árvore. E aí se pergunta quantos galhos tem a árvore. Ora, a primeira pergunta, e na minha opinião, a mais importante de todas, é a seguinte. O que é que nós iremos fazer? Eu vou pegar a quantidade de macacos e somar com a quantidade de galhos? Eu vou pegar a quantidade de macacos e vou subtrair da quantidade de galhos? Eu vou pegar a quantidade de macacos e vou multiplicar pela quantidade de galhos? Ou eu vou pegar a quantidade de macacos e dividir pela quantidade de galhos? Ora, você, se tivesse de fazer essa situação, você iria dividir. Exemplo,
60 macacos. É um exemplo. Essa árvore tem 12 galhos. Ora, eu vou pegar 60 macacos e vou dividir pela quantidade de 12 galhos. E vou obter como resposta o número 5. O que é que significa esse 5? Ora, 5 é a quantidade de macacos que ficará em cada galho. Portanto, eu tenho divisão. Se eu tenho divisão, relação fundamental da divisão. Portanto, me acompanhe. O que é que eu irei fazer aqui agora? Eu tenho quantidade de macacos dividida pela quantidade de galhos. Para quociente, eu vou ter aqui quantidade de macacos por galho colocados em cada galho. E para resto, caso haja resto, eu vou ter macacos. Pronto. Na minha opinião, a parte mais difícil foi feita. Aqui agora o restante é mecânico. É aplicação pura e simples da relação fundamental da divisão. Ok? Então me acompanha aí no enunciado. Vamos lá. Olha só. Ele diz para você que 3 desses macacos foram retirados. Ora, da quantidade inicial de macacos, se retirou 3 macacos. Quando aconteceu isso, o que se sucedeu? Ficaram 3 macacos em cada galho. Então eu peguei a quantidade inicial de macacos e dessa quantidade eu tirei 3 macacos. Quando eu fiz isso, os macacos que restaram ficaram 3 em cada galho. Ora, subentende-se nesse caso que o resto é 0. Então eu vou colocar aqui, resto 0. Ok? Vamos lá. Na outra situação, o que é que nós temos lá na frente? Ele fala para você: se 2 dos galhos dessas árvores forem retirados, quer dizer, retirados não, que essa época de luta pela preservação ambiental não fica legal a gente ficar retirando galho de árvore, não. Vamos dizer que a gente vai interditar os galhos dessa árvore. Vamos lá. Se eu pegar a quantidade de galhos e interditar 2 desses galhos, ora, o que é que ele fala para você? O que é que vai acontecer? Vão ficar 6 macacos em cada galho. Ora, subentende-se que ficou 0 macacos, ou seja, não ficou nenhum macaco sem pousar nos galhos. Ora, o que é que nós temos aqui? Relação fundamental da divisão. Então você me acompanha aqui agora nessa aplicação. Vamos lá, vou aplicar aqui, ó. Dividendo vai ser igual ao divisor vezes o quociente somado com o resto. Então me acompanhe. M menos 3 é igual a 3G. O que é que eu tenho? Vamos isolar o M, fica mais fácil do que você isolar o G. Então me acompanhe. M vai ser igual a 3G somado com 3. Portanto, M está aqui para você. M é igual a 3G mais 3. Venha para cá, me acompanha aqui. O que é que eu tenho? Relação fundamental da divisão. Eu tenho que M dividendo vai ser igual ao divisor multiplicado pelo quociente G menos 2. Cuidado para você não fazer essa bobagem aqui, ó. Os iniciantes costumam fazer esta bobagem aqui, ó. Mas aí está errado, porque o número 6, o quociente 6, estaria nesta situação em particular, ele estaria multiplicando apenas pela letra G, ou seja, a quantidade de galhos. Quando na realidade você tem que pegar o quociente 6 e multiplicar por todo o divisor. E todo o divisor não é a letra G, é a expressão G menos 2. E aí, ó, vamos colocar o sinal de associação. Muito bem? Vamos lá, vamos eliminar isso daqui? Me acompanha aqui que eu vou aplicar a relação fundamental da divisão ali agora. O que é que nós temos aqui? 6 vezes G, e aqui eu tenho 6 vezes menos 2. M vai ser igual a 6G menos 6 vezes 2, 12. Opa. O que é que nós temos aqui agora? O que é que nós temos? Vejamos. Ora, eu sei que M é igual a 3G mais 3. E M é igual a 6G menos 12. Portanto, eu posso fazer. Eu sei que M, seja lá quem for, é igual a ele mesmo. Portanto, eu vou colocar 3G
mais 3, isso é igual a 6G menos 12. Ora. Me acompanha aqui, o que é que nós iremos fazer aqui agora? Olha só. Eu poderia muito bem pegar esse 6G e passar para o membro da esquerda. Eu poderia fazer isso. Mas se eu fizesse isso, olha só o que é que vai acontecer. Eu vou ficar com 3G menos 6G. Mas aí nós temos um probleminha. E que problema é esse? Eu não posso, no conjunto dos números naturais, eu não posso pegar 6 e tirar de onde só tem 3. Matematicamente é possível fazer isso. Mas aqui, no conjunto dos números naturais, não é possível nós fazermos isso. E aí, fazer o quê? Simples. Ora, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar esse 6 aqui no membro da direita, ok? E vamos passar o menor para o membro da esquerda com a operação invertida. 3G. Ok. Esse 3 aqui estava, que ele vai continuar, e esse 12 que está subtraindo, ele vai passar para o outro lado, somando. E aí nós temos 3 mais 12, isso é igual a 15, 6G menos 3G, isso vai ser igual a 3G. Ora, me acompanha aqui agora. Eu vou pegar esse G, vou deixar ele no membro da direita, e esse 3 vai passar para o membro da esquerda, dividindo. Portanto, 15 dividido por 3, isso é igual a 5. Portanto, nós temos 5 galhos nessa árvore, combinado? Essa foi a questão do seu livro R17. E aí uma parte que eu acho interessante é que nós façamos o seguinte agora. Olha só, você vai me acompanhar aí agora, eu vou resolver para você, para nós encerrarmos essa aula, 2 questões de concurso público. É a questão B37, a questão B38, lá no finalzinho da página 28. Ambas de concurso público, que é o que interessa a gente, ok? Mas é interessante que nessa parte inicial, ainda com quinta série, nós já estamos resolvendo questões de concurso, ok? Então vamos lá, me acompanha aí. Uma determinada quantidade de pássaros deseja pousar nos galhos de uma árvore. Uma situação, lá eram macacos desejando subir nos galhos de uma árvore, aqui são pássaros que desejam pousar. E aí qual é a ideia? Pois o que é que eu vou fazer? O mesmo raciocínio. Eu vou pegar a quantidade de pássaros e vou somar com a quantidade de galhos? Não, claro que não. Eu quero saber quantos pássaros vão pousar em cada galho. Poxa, é claro, eu não vou somar a quantidade de pássaros com a quantidade de galhos. Eu não vou subtrair a quantidade de pássaros com a quantidade de galhos. Eu não vou multiplicar. Eu vou dividir. Quem que eu vou dividir? A quantidade de pássaros pela quantidade de galhos. Quando eu fizer esta divisão, o que vai dar como quociente? Vamos lá. Vai dar pássaros em cada galho, pássaros por galho. E aqui, caso sobre algum pássaro, né, o resto vai ser registrado em pássaros. Combinado? A pergunta é o número de pássaros. Muito bem, então vamos lá. Na minha opinião, é a parte mais difícil da resolução do problema, é você identificar o que é que acontece. Combinado? É por isso que esse trabalho que eu faço com você, ele é dirigido, ele é sistemático, metódico. É interessantíssimo que após essa aula você faça os exercícios que eu vou sugerir para você. E antes que eu me esqueça, deixa eu logo sugerir a você qual é o grupo de exercícios que você irá fazer. Você vai fazer das questões complementar 17 a 21, é a C17 e a C21 dos exercícios complementares. É só você olhar no índice do módulo de números naturais. E depois você vai fazer as questões extras, da 21 até a 27. E caso você, mais uma vez aí avisando para você, caso você ache que essa quantidade não é suficiente, você gosta de treinar mais, entre em contato com a Annelise, pede essa lista extra de exercícios que ela vai enviar para você. Combinado? Então vamos à resolução? Me acompanha aqui agora. Olha só. Ele diz o seguinte para você, ó. Se quatro pássaros pousar em cada galho, 2 pássaros ficarão voando, ou seja, é o resto. Então eu tenho 4 pássaros por galho, 4 pássaros em cada galho, e vão ficar 2 pássaros. Muito bem. O que é que eu tenho aqui? Relação
fundamental da divisão, me acompanhe, P vai ser igual a 4G mais 2. Dividendo é igual ao divisor vezes quociente somado com o resto. Deixa aqui, P igual a 4G mais 2. Aqui eu tenho, vamos lá, outra situação. O que é que acontece aqui agora? P igual a G. Quando ele diz para você que se todos os pássaros pousam com 7 em cada galho ocupado, então um galho fica vazio. Significa então que esse galho é desnecessário. Ele não precisava ali estar. Matematicamente ele não precisava. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vamos eliminar essa quantidade, esse um galho que ficou vazio, que ficou sem pássaros. Ora, quando acontece isso, o que é que ele diz para você? 7 pássaros em cada galho. Ou seja, todos os pássaros pousaram. Ora, se todos os pássaros pousaram, resto zero. Quem é que nós temos aqui? Vamos lá? Quem é que nós temos? Eu tenho aqui P vai ser igual a 7 que multiplica G menos 1. Olha aqui, foi o que eu fiz aqui. Apliquei a relação fundamental da divisão. O mesmo raciocínio, você observa que é absolutamente o mesmo raciocínio. Então vamos pegar P é igual a P. Ora, o que é que nós temos aqui agora? Vamos lá. P é 4G mais 2. 4G mais 2. E quem é P? P é 7 que multiplica G menos 1. Coloque aqui. 7 que multiplica G menos 1. Muito bem. Vamos eliminar esse parênteses aplicando a propriedade distributiva. Olha, propriedade distributiva. Então eu tenho, vou colocar aqui 4G mais 2. Isso é igual a 7 vezes G. 7 vezes G menos, me acompanha aqui, 7 vezes 1. Vou repetir o menos. 7 vezes 1, 7. Ok, muito bem. A mesma situação, preste atenção. Se eu pegar esse 7G e passar ele para o membro da esquerda, eu vou ficar com 4G menos 7G. Mas aí nós temos problema, porque eu não posso tirar, não no conjunto dos números naturais, 7 de onde só tem 4. O que é que vamos fazer? Vamos deixar esse 7 aqui, eu vou deixar esse 7 aqui, e para o membro onde ele está, eu vou passar esse 4G com a operação matemática invertida. Vamos lá. O 2 estava na esquerda, aqui mesmo ele continua. O 7 que estava na direita passa fazendo a inversa. E aí eu tenho 2 mais 7, 9. 7G menos 4G. Quem é que eu vou ficar? Eu vou ficar com 3G. Opa, vamos lá. Passa esse 3 para lá, dividindo o 9. 9 dividido por 3, isso é igual a 3. Portanto, olha só o que é que nós temos. Essa árvore tem 3 galhos. Combinado? Bom, questão B37. Vamos agora para a questão B38. A questão da ESAF. Vamos ver o que é que nós temos nessa questão? Vamos lá. É a questão do homem que distribui esmola entre os mendigos. Vamos lá. O que é que você tem? Dinheiro, né, a esmola que será dada, e mendigos. Poxa, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a quantidade de dinheiro e somar com a quantidade de mendigos? O mesmo raciocínio. Você observou? A mesma linha de raciocínio. Eu não vou pegar a quantidade de dinheiro e vou somar com a quantidade de mendigos para saber quanto dinheiro será dado a cada mendigo. Eu não vou pegar essa quantidade e subtrair, nem multiplicar. Eu vou dividir. Ora, qualquer pessoa faria isso. Ela vai pegar a quantidade de dinheiro e vai dividir. Portanto, o que é que nós temos aqui? Por uma questão de espaço, eu vou ter que apagar aqui agora, para que nós possamos continuar. Então, olha só o que é que nós temos nessa situação, a questão B38, a questão da ESAF. Então, você me acompanha aí agora, nessa questão B38. Então, eu vou pegar a quantidade B38, a quantidade de dinheiro, que vai ser dividida pela quantidade de mendigos, e aqui vai ser dinheiro para cada mendigo, ou dinheiro por mendigo. E aqui, se sobrar, vai ser registrado em
dinheiro. Combinado? Vamos lá. Então eu tenho essa situação. Então me acompanhe. O que é que nós temos aqui? Duas situações. Ele diz para você o seguinte: se eu der R$5 a cada mendigo, sobrar-me-ão R$3. Opa! Então eu vou pegar minha quantidade de dinheiro, vou dividir. E se eu der R$5 para cada mendigo, irá sobrar R$3. Muito bem. Lá na frente, ele fala para você: ah, mas se eu tivesse apenas mais R$5, se o meu dinheiro acrescer de 5, eu teria a quantia exata. Olha só, a quantia exata, para poder dar a cada um deles R$6. Então, se eu tivesse o meu dinheiro mais R$5, eu poderia dar de forma exata a cada um deles R$6. Ora, se é exata, poxa, fica subentendido que não vai sobrar dinheiro, portanto o resto é zero. O que é que nós temos aqui? Mais uma vez, aplicação da relação fundamental da divisão. Me acompanhe? Me acompanhe, vamos lá. D é igual a dividendo, é igual ao quociente vezes divisor, somado com o resto. Dividendo, que é D mais 5, igual a 6M, somado com o resto. Mas não há necessidade de nós escrevermos mais zero, uma vez que zero é o elemento neutro da adição. Vamos isolar o D? D é mais fácil do que você isolar o M. Vai ser 6 vezes a quantidade de mendigos, diminuída de 5. Ora, olha só o que é que nós temos aqui. D é igual a 5M mais 3 e D é igual a 6M menos 5. O que é que você vai fazer? Aplicar o princípio reflexivo da igualdade. Qualquer coisa é igual a ela própria. Então vamos lá. D é igual a 5M mais 3. Eu sei que D é igual a ele mesmo. Portanto, eu posso dizer, se D é igual a isso e D é igual a isso, eu posso então dizer que 5M mais 3 é igual a 6M menos 5. Portanto, por quê? Eu sei que D, isso é igual ao próprio D. Muito bem. Mais uma vez a minha situação, não passe esse 6M para cá não, porque você vai ficar com 5M menos 6M. 5M menos 6M vai dar um número negativo, e nós aqui não sabemos o que é número negativo, pelo menos por enquanto não. Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar esse 6M aqui, e esse 5 eu passo para o membro da direita. Aqui eu tenho 3, esse 5 vai passar para lá. Somando, eu tenho 8, 6M menos 5M, opa, isso é igual. Portanto, o que é que ele quer? A quantidade de mendigos. Portanto, a quantidade de mendigos é igual a 8. Combinado? Bom, essa foi a questão B38. Eu já passei para você o grupo de exercícios. E na próxima aula, na 9ª aula, nós iremos resolver a questão R12.